A parábola da dracma perdida está em Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a segunda das 3 parábolas com as quais Jesus ilustra o amor de Deus para cada um de nós individualmente. Depois de falar da ovelha, que é o trabalho da ovelha perdida, que é o trabalho dos homens, ele deu um exemplo com o qual as mulheres que ouviam podiam se identificar de imediato. Era a história de uma mulher que tinha perdido das suas 10 moedas de prata, cujo valor era quase igual ao salário de um dia de trabalho. Vocês podem procurar em Mateus 22. E as mulheres casadas naquela época, geralmente elas usavam na cabeça guirlandas ou grinaldas feitas de moedas valiosas. E as guirlandas, elas faziam parte desse enfeite da cabeça das noivas no dia do casamento e talvez fossem o seu dote. Essas moedas de prata, dracmas, poderiam ser a economia delas ou apenas um ornamento. O dote era o ingrediente essencial do casamento dos hebreus, com a execução de famílias, com exceção de famílias muito pobres. Essas não tinham isso, mas geralmente as famílias ricas, eles tinham, é importantíssimo essas moedas, esse dote. E esse dote selava o noivado, tornando esse casamento legal antes mesmo da cerimônia oficial ou da consumação física do casamento. O dote, ele podia ser feito de várias formas, como presentes que eram entregues à própria noiva e ajudavam a ela a garantir a sua segurança financeira, no caso da morte prematura do seu marido ou de ela ter sido deixada por ele, por exemplo, Visto que, teoricamente, ela continuaria dona do seu dote, A mulher dessa história é comparada, é uma camponesa, E ela mora numa típica casinha de aldeia, com uma porta de entrada baixa, com poucas janelas ou talvez nenhuma. E para poder procurar a moeda perdida, ela acendeu a candeia e varreu diligentemente todos os cantos da casa, prestando atenção em qualquer tilitar ou reflexo que pudesse denunciar a sua localização. E quando finalmente a moeda foi encontrada, a mulher ficou tão contente que correu para dar notícias amigas para que todas festejassem aquele final feliz. Jesus fez então a aplicação da parábola, dizendo que os anjos se alegram juntamente com Deus quando um pecador se arrepende. Para homens e mulheres do povo que ouviam essa narrativa, a notícia de que Deus aceitava graciosamente o pecador arrependido era maravilhoso. Caio Barchuto, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele comenta: o Deus de Jesus, como se vê, é um Deus sábio, benevolente, um Deus amoroso, um Deus caritativo, e não aquele Deus pródigo, ocioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas, pelos sacerdotes. Ele faz ver que pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até achá-la, também Deus emprega todos os meios através dos espíritos, dos mensageiros, dos anjos, para encontrar, entre aspas, a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. Abraços fraternos.